Conectando a nave mãe. Bora começar mais um sábado de aprendizados. Vamos chegando, pessoal. Deixa eu arrumar minha cadeira. Oiê! Oi, gente! Que delícia esse sábado de novo! Olá, pessoal! Vamos entrar? Aí, Helena chegou, maravilhosa. Ai, ai, que gostoso. Agora é o deleite do sábado. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Que tal? Como estás? Bien? Muy bien, aqui confinada. Como acá também? Uma delícia. Já dei vários nomes para esse bichinho. É? Verdinho. Que delícia. Escuta, bichinho verdinho é o Corona que você tá falando. Desculpa, eu achei que era para nós, É. na nossa live. A gente tem que fazer um nome desses O encontros. nome? Vamos colocar uma forma aquariana de falar sobre os conhecimentos da grande escola de Alexandria. Algo muito aquariano. Vamos combinar na semana. Vamos colocar uma pegada aquariana, vamos abrir os mistérios, vamos estar falando de temas. Eu estava estudando hoje os essênios e antes de começar mesmo o tema, eu queria contar uma coisa. Bora. Eu estou assim, hoje, nesse exato momento, em estado de êxtase. Em 2015, eu fiz a viagem do Caminho de Santiago de Compostela e o primeiro local que nós fomos visitar, porque a gente fez de ônibus, foi Roncesvalles. E é o local que faz a divisa entre a França e a Espanha, mais ou menos. Tá. E ali é um dos primeiros locais que o peregrino tem, não importa de onde ele venha, dos vários caminhos, que passar. Ele tem que chegar lá. E quando eu cheguei, eu tenho uma voz que me acompanha toda a minha vida. E essa voz disse, num determinado momento, e eu tenho duas amigas que, no momento, eu contei para elas, o caminho será fechado e tem que proteger a sabedoria do caminho. As fronteiras seriam fechadas e haveria que proteger a sabedoria do caminho. Muita gente que me conhece, eu contei isso. Um montão. Mas assim, um montão. Eu falei, gente, que isso? Quando teve a história do Trump com o muro, é isso. Inglaterra, o Brexit, é isso. E hoje, estudando os essênios, olha que coisa louca. Eles eram chamados os homens do caminho. E a sabedoria do caminho. E eu, na minha ideia, fiz um 360 graus na minha vida. Olha só, saí do Brasil em 2016, pus na cabeça que tinha que morar perto do caminho, e no final a vida me jogou no sul da Espanha, do outro lado, e eu tô aqui com você falando dos homens do caminho, enquanto todas as fronteiras estão fechadas. Meu e a Deus gente do céu. Pela conversa que a gente está tendo em off, a gente está criando, assim, querendo criar tipo uma escolinha mesmo. Eu tô considerando uma escola sábado para mim. Não é incrível? Eu tô considerando, e todas as pessoas, com certeza, que estão aqui, que curtem essa vibe, essa coisa toda, com certeza, para mim tá sendo. Antes de você entrar, eu tava falando, gente, agora é o momento do deleite do sábado. Aprender com você. Porque para mim me deu um negócio, eu fiquei arrepiada, porque hoje mesmo você me escreveu e disse, vamos pôr um tipo escolinha. E eu lembro aqui, porque assim, o que não me falta, e depois vou deixar umas dicas de livros, é estudo dos essênios, porque
foi ali que eu me encontrei. Eu tenho uma ascendência judia, não praticante, morei em Israel, não teve conexão, e quando eu voltei para o Brasil, em um determinado momento, eu fui jogada. Não, antes passei pela Espanha, fui jogada na vida de Jesus, e quando eu cheguei no Brasil, eu fui jogada no conhecimento dos essênios. E eu tô aqui agora com você, e para mim é uma honra, sabe, Cris? Imagina! Eu Não, de que tenho que dizer isso verdade. da sua generosidade em compartilhar essa Sim, mas é delícia. Eu fiquei em pensar que êxtase sábado. pensar que a gente está fazendo uma coisa que é para um bem maior. Sim. Eu tenho meu. Eu preciso ter, porque eu sou aquariana, né? Então eu viajo nas minhas próprias ondas, um princípio, meio e fim, tá? Se alguém depois quiser fazer perguntas, aí a gente vai respondendo também. Até separei um material aqui, eu falei, vamos ver se eu consigo, em menos de uma hora, passar pelo menos parte do conhecimento. Então a gente tem que voltar no tempo, aonde todas as escolas de sabedoria que a gente conhece hoje, elas nasceram no Egito. Mas, além do Egito, tinha Suméria, Mesopotâmia, né? Tinha a Zaraustra, já tinha passado antes de tudo isso, já falando de um Deus único. E havia o que a gente entende hoje como judeus, eles saíram de Ur, né? Então, assim, veio trazendo um conhecimento que faz parte da árvore da vida, a gente vai falar isso em outras aulas, e vieram ricos. Só que antes de tudo isso, esses conhecimentos, eles eram muito mais abertos. Gente, eu sempre vou falar isso nos inícios, é outra coisa. Então, para começar a falar dos essênios, a gente tem que ter a mente aberta, porque entrecruza muitos conhecimentos dos judeus, dos egípcios e dos gregos. Ou seja, não era uma religião. Mas como tudo começa? Começa com Moisés. Moisés, ele teve a oportunidade, né, de cair na casa do faraó, quando o faraó perseguia as crianças. Então, ele cai no inevitável. Então, ele cresce na casa do faraó. Não vou ficar entrando aqui muito em detalhes, a gente tem um tempo, né? E ali ele, durante 40 anos, ele passa a receber os ensinamentos das várias escolas de Ísis, de Osíris, de Sete, de Tote. Cada deus do panteão egípcio é uma escola. É como os 22 arquétipos do tarô. Cada arcano é um conhecimento, é um sabião, é um sábio, né? Então Moisés recebe todo este conhecimento. Tem uma parte que a gente tem que pensar que os números talvez sejam códigos, tá? Aos 40 anos ele fere um soldado, algumas literaturas dizem que ele mata o soldado e ele foge para o deserto. E ali no deserto ele fica 40 anos. Tem toda uma história, mas eu vou mais além. Ele não vai só para o deserto e não vai só cuidar das ovelhinhas branquinhas, bonitinhas e ficar ali fazendo o seu processo de expiação. Ele vai estudar. E ele vai para a Índia. E ele tem o conhecimento dos Vedantas, que vem antes dos Vedas, que fala de astrologia, de numerologia, de geometria e dos campos que compõem o nosso sistema solar, porque a gente não pode esquecer que a Juna vem de um carro de fogo.
E nos livros dos essênios, desce Enoque através de um carro com fogo. Então, o conhecimento ele veio do alto. E ele vai estudar, ele vai aprender, ele volta para o deserto, casa, enfim, tem toda uma história do sogro dele, que diz que também era um bruxão, né? E em um determinado momento ele vê as aras ardente, que é um raio de fogo. Então ele entendeu que naquele momento aquele sinal era para ele. E ele pergunta, né, quem sou eu? E Deus diz, eu sou o que sou. E ordena que ele vá ao Egito e retire os 600 mil judeus. Isso é um número redondo, tá? Não vou... Sim. E ele diz, mas eu? É como eu aqui agora com você. Eu, Helena, falar dos essênios? Né? E ele diz, mas como? Eu estarei contigo. E ele recebe aquela vara. E ele vai, que a vara é a sustentação de todos os homens do caminho até hoje, inclusive do caminho de Santiago de Compostela, que é o bastão. E cada vez que bate o bastão no chão, eu fortaleço o meu propósito de chegar na meta. E ele volta para o Egito, ele já volta para defender o povo dele, e tem toda uma sequência das 7 pragas, de forçar o faraó, libertar, isso já é uma história, né? Tem aí os 10 mandamentos, que foi escrito pela Jaqueline Vargas na Record, uma roteirista incrível aí do Brasil. Assiste em tempo de quarentena. E ele consegue, no final, convencer o faraó de que tinha que libertar, porque senão o Egito ia ficar muito pobre. E ele sai, ele vai encontrar a terra prometida. Então ele atravessa pela água. Abre o mar. Ele vai em busca da terra do mel, que é a terra, né? Ele tem que atravessar bárbaros no deserto, com certeza tinha, né, os bárbaros, né, que é a parte do fogo. E o ar foi o maná que caía do céu durante 40 anos, levando o povo à terra prometida. Diz que cada vez que Moisés batia o cajado no chão, uma pequena luz se acendia. Que lindo. E num determinado momento eles precisam criar códigos de condutas entre eles, que se chama o Código Hammurabi. Então são 248 códigos internos, que é a quantidade de ossos que nós temos no nosso corpo, e 365 códigos externos. Imagina que, de repente, numa pandemia como essa, a gente não sabe se organizar. Porque não tem um código. É verdade. Não tem um código de conduta, de ética, de moral, tá tudo, destruiu tudo. E num determinado momento, ele recebe o chamado de subir a montanha. Isso é algo muito de um iniciado. Só os iniciados são chamados para, num determinado momento, subir a montanha e ter o seu contato com Deus, como Jesus teve no Sermão da Montanha. E ele vai levando aquele povo, 40 anos, outros 40 anos. Então já teve os primeiros 40 anos no deserto, os 40 anos estudando e agora 40 anos. Então, assim, é todo um código, o número 4.
Durante esse período, a gente tem que ter a mente muito aberta. Falo como aquariana e pesquisadora. Não estou falando como algo dogmático. Uhum. Não saíram só judeus. Saíram gentios, saíram fariseus, saduceus, são os que eram os ricos, que eram os religiosos, os judeus normais. De repente saíram alguns escravos. E saiu um grupo meio diferentão, meio aquariano, que eram chamados nazuritas, que se vestiam de branco, cabelo longo. E dentro deste grupo tinha uma criança que diz que ela era órfã, chamada Essen. E Moisés vai transmitindo o conhecimento recebido a Essen. Ele vai passando. Aí ele sobe a montanha, ele desce a montanha e vê que tinham construído o deus Baal. E ele quebra a pedra no meio. Metade de um conhecimento ficou à vista e outra metade do conhecimento só para os iniciados. Então, os 10 mandamentos, eles são para todo mundo. Sim. O outro conhecimento, que é muito mais hermético, a gente só vai encontrar eles em 1979, acho que é 1979, que são os manuscritos do Mar Morto, e conhecido como os manuscritos de Qumran. Olha. Isso porque um menino jogou uma pedrinha dentro de uma caverna e ali escutou um barulho de vidro e encontrou a biblioteca, que eram todos esses manuscritos dentro de garrafas de vidro. Porque o documento, quando ele é fechado dentro de uma garrafa de vidro, ele não envelhece. Ah, que legal. Não sabia Se a disso. gente pudesse aproveitar todo o vidro, né? Que a gente... Nossa, né? E de início não sabiam o que era, obviamente. Então chamaram colecionadores, picaram esses manuscritos, como o Livro dos Mortos dos Egípcios também está semi-destruído. Muita gente negociou esse material, parte está dentro do Vaticano, parte está dentro do governo de Israel e uma pequena parte está disponível, que são o Evangelho da Paz dos Essênios e o Livro da Criação dos Essênios. Só esse tantinho pra gente. Eu fui assistir... Eu assisti a, como se diz, a exposição. Ela teve há muitos anos atrás em São Paulo, no Bom Retiro, onde era o DOPS. Nossa. Um lugar pesado. meio sinistro, né? Pesado. Pesado, pesadão para mim. Então, aquele lugar ali, eu falo, Jesus, fala sério. Mas, enfim, é muito pouco o que se tem hoje e, obviamente, muito fragmentado. Então, os estudiosos, eles continuam estudando a vida dos essênios. Então, a gente pode imaginar que esse grupo de nazuritas, que se vestiam de branco, que tinha Essen, que estava ali escrevendo, se tornou a comunidade essênia. Então, se tem um relato que uma das primeiras comunidades foi junto ao lago Noebis, no Egito. É um lago que está no Egito.
que um dos fundadores foi mestre El Moria, o Estre El Moria. Porque esta filosofia, ela continuou numa outra vertente, que é a grande fraternidade branca, nos seus princípios, e também a Ordem Rosa Cruz. Puxa vida, que Talvez legal. na eubiose, na eubiose, eu acho que também se estuda sobre os essênios. Porque é o ponto de referência para entender que para você estar conectado com o universo, que é isso que eles se preparavam durante anos, era uma conduta muito íntegra consigo mesmo. Então, muitas vezes, a criança de 7 anos entrava nessa comunidade e fazia peregrinação de estudos. Aí me vem muito Jesus. Uhum. Porque eles precisavam, a vida deles era o autoestudo para desenvolverem corpos e auras fortes, porque era através desses corpos desenvolvidos que eles conseguiam dizer: vá e diga que a tua fé te curou, porque eles conseguiam e eram praticados, eles tinham essa capacidade de ver aonde a aura estava aberta. Vá e diga, né, o tal do passe. O que faz o passe? Né? Vá e diga que a tua foi fé... curado, sim. Exato. Então, eles se preparavam, então eles passavam vários anos, dos 7 aos 30 anos, estudando. Olha que interessante. Pega esse Nossa. período de Jesus que a gente não conhece, e eles tinham regras muito rígidas, como escrever todos os dias num caderninho o sentimento deles, Nossa, a que questão legal. do silêncio matutino, só depois do café da manhã se pode dizer bom dia, que é algo que lá na Nazaré Uniluz, que nos seus inícios foi fundado pelo Trigueirinho, era assim, ou acho que continua assim também. Então, adotar essa filosofia essênia te faz ser muito mais aberto às forças do cosmo e às forças da terra. Você está entre o céu e a terra. Então, por Engraçado. exemplo, eles tinham para cada dia da semana um anjo. Então, por exemplo, o dia de domingo, que é amanhã. Então, eles acordavam em silêncio e faziam essa meditação. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai e Mãe. Obrigado ao Santo, Puro e Salvador Ensinamento. E obrigada a toda a comunidade de eleitos. Abro todos os meus centros de força. A gente está cheio de tapauera, que são chakras, que eles viam como centros de consciência, porque eles não usavam essa palavra chakra. São centros que têm uma consciência, como na Cabala. Sim. Cada esfera é um centro de consciência, e eles comungavam com o anjo do sol. E o domingo é o dia do sol. Sunday. Sim. Faziam essa conexão, que os raios do sol adentrassem a região mais escura que nós temos, que é o chakra 2 e 3, o gástrico e o sacro. E eles direcionavam essas forças para o fígado, para o baço, para o pâncreas, para o intestino, para o estômago, e direcionavam para a coluna vertebral, para o sistema nervoso, para o sistema periférico, até que eles se tornassem um sol. Que coisa mais linda! Você sabe, Então, só um segundinho, claro.
eu me sinto muito melhor, muito empoderada, muito forte, muito iluminada. São várias palavras, é um sentimento único. Eu gosto de fazer a minha meditação em jejum e o reiki em jejum. Então, acordo, o Marcelo acorda, eu sempre levanto para fazer o café dele. Eu gosto de mimar ele, assim, se ele sair de casa, né? Faço um ovinho quente para ele enquanto ele toma banho. Aí a gente tá aquela conversinha, nananana. Aí eu acompanho ele até a porta, aí ele vai trabalhar e eu volto pro meu quarto. E aí sim, eu vou meditar, aí eu vou fazer meu reiki. Nossa, o meu dia é assim, absolutamente diferente. É transformador. O dia que eu não faço isso, que tem dia que não dá, que acontece alguma coisa e você acaba esquecendo e passa e depois não dá tempo, enfim. Sabe, eu tava falando com um amigo isso. Sabe aquele dia que você não fez cocô? Essa é a palavra que você Sim. tá. Assim, Você ai, está foi esquisito. enfesada. Isso, eu não Você fica meditei, não fiz essa enfesada. rotina. Para mim, é essencial que seja em jejum. E agora você falando isso, nossa, eu vou transformar minha meditação nesse sol. Porque você tem antes do jejum, é como, por exemplo, quem segue uma alimentação mais da Ayurveda, Uhum. também em jejum, toma a água com limão quente, já é uma espécie também de purificação, né? E eles tinham esses vários hábitos de praticar o silêncio, de, por exemplo, colocar água no sol e criar água solarizada, Polarizada. Gente, tudo já ou estava colocar aí a para mim. água na lua, a água tá tal lua, a gente Ah, põe ali, entende? Então eles tinham esses mecanismos de se conectar com as forças da natureza. Por exemplo, tem um dia da semana, deixa eu até pegar aqui, porque senão eu acabo me equivocando. Por exemplo, o dia da segunda-feira, que é um dia regido pela lua, eles faziam com o anjo da vida. Isso sempre de manhã. sim, Então, que na segunda de máximo. manhã é o anjo da vida. Aonde é que nós temos a vida no planeta? Na De quem nós natureza, né? dependemos? Na Das água. árvores. Das árvores. Das árvores, Porque, tá? porque sem oxigênio É você verdade. não vive. Não, é verdade. Então, a árvore, ela absorve, né, tudo de ruim que a gente manda para ela, mas ela está sempre produzindo oxigênio. Né? Então, eles Verdade. comungavam com o anjo da vida. Agradeço a Deus, a pai e mãe, a toda a comunidade de eleitos, ao santo puro. Olha como que eles... Essa coisa, né? Santo e puro e salvador ensinamento. Que coisa mais linda. O conhecimento é algo sacro, Nossa, é a coisa mais maravilhosa porque, que tem, né? porque te leva a uma consciência muito maior. Então, eles faziam em todos esses rituais, trabalhavam na terra, tinham a sua própria horta, e cada um, num determinado momento, porque era uma comunidade, tinha que escolher a carreira. Então, assim, ou vai ser professor, maestro, ou vai ser aquele que vai estudar pedras como você e vai levar pedras para as pessoas, ou vai escolher, por exemplo, ser costureiro. Agora, o interessante é que, pelos estudos, nenhuma roupa deles tinha costura. Era sempre uma peça única.